Atos capítulo 5, verso 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Amém? Todos eram curados. E levantou-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se o quê? Encheram de? Ô, gente chata, né? Vamos falar a verdade, né? Encheram de inveja, ô, gente. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra, Senhor. Me conceda graça, unção, ó Deus. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos para trazer cura, libertação, Senhor, sobre cada um. E possamos, ó Deus, sempre estabelecer um marco de um novo tempo, Senhor. O que aconteceu até aqui, até o dia de hoje, Senhor. Senhor, nós queremos viver um novo tempo a partir de hoje. A partir de amanhã, Senhor, um novo tempo. Porque o Senhor é o Deus dos milagres. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar alimento e força para as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade. Estende as tuas mãos, ó Pai, aqueles que estão em casa, pelo Face, pelo YouTube, Senhor, que também sejam abençoados. E esta palavra seja uma palavra de vida, que seja esclarecedora, que fortaleça os corações. Assim, Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, cada vez que eu vou ler o livro de Atos, me empolga muito a história da igreja primitiva, toda essa ação sobrenatural. Os caras estavam cheios de entusiasmo, cheios de vida, e estavam focados em Deus, e automaticamente as coisas aconteciam, estavam cheios do Espírito Santo. E para mim isso aqui tem muito a ver com a nossa história, porque nós aceitamos a Jesus e começamos a andar nessa adrenalina maravilhosa. Vamos falar, a vida com Jesus é realmente diferente, não é? Não é uma coisa... Lembra que quando a gente não tinha Jesus, a gente era mais um no meio da multidão. Depois que a gente aceita Jesus, as pessoas começam a olhar a gente, parece que a gente ficou estranho, né? Agora a gente virou crente, né? Nas festas, a gente é crente, na reunião de família, a gente é crente. E sempre se levanta alguém para dizer, ele não gosta disso, ele não quer aquilo, não pode falar palavrão porque ele é crente. Sempre tem alguém, parece que cutucando a gente. Eu gosto de dizer que não é que eles nos cutucam, é que a nossa presença incomoda. E aí os camaradas não conseguem esquecer. O cara vai tomar uma cerveja, alguma coisa. Desculpa, eu sei que você não toma. Não, do que vontade, toma. Você quer tomar, toma. Né? Mas parece que a presença da gente incomoda. Né? Tem aquela música que diz que um elefante incomoda muita gente, né? 2 elefantes incomodam muita gente. Então, quando tem um monte de crente, parece que é uma coisa... E por isso que sempre há uma pressão, né? Agora, o ministro do Supremo, a vontade dele seria calar os pastores, calar as igrejas, né? Então ia haver uma censura agora contra, porque
que a gente fala? A gente fala de Jesus, a gente fala de vida, de esperança. A igreja, meu irmão, nesse período de pandemia, eu tenho brincado com o pessoal que está mais junto com a gente aí, falou, a gente está trabalhando pra caramba desde o primeiro dia, porque são pessoas aflitas, pessoas angustiadas, pessoas pensando em morte, pessoas e que encontraram nessa live que eu faço um porto seguro. Uma senhora me dizia, eu não vejo a hora de chegar às 18 horas para ouvir uma palavra de esperança. E assim quantos outros, porque a igreja de Jesus, ela traz uma palavra de vida, de força, de direção. E quem ouve essa palavra e pratica essa palavra, vê a glória de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Porque não é a palavra de um homem, não é de um pastor, não é. Essa é a palavra de Deus. Vamos falar juntos? Essa é a palavra de Deus. A igreja primitiva estava vivendo todo esse auge. Lógico que estão vivendo até muito mais do que nós, né? Diz o texto que eles colocavam os enfermos até para que a sombra de Pedro passasse e acontecesse milagres, e o texto diz que todos eram curados. Então, era uma adrenalina muito legal, uma coisa muito agitada. Mas o texto diz que se levantaram com inveja. E você sabe que um dos grandes problemas é a inveja. As pessoas, quando têm inveja, começam a caluniar. A pessoa, quando tem inveja, levanta falso testemunho. A pessoa, quando tem inveja, ela gosta de criticar, pressão. Né? Eu estava vendo uma frase que eu vi no Face, que dizia o seguinte: criticar é fácil, o duro é dar o exemplo. Então, eu confesso que a tia Helena falou que eu estou meio velho, meio rabugento. Porque eu fico discutindo com os jornais. Quando eu começo a ver, pô, isso não é verdade. Não, e ela falou, você está muito velho, você está discutindo. E eu fico bravo. Às vezes eu mudo de canal, não vou mudar. Não vou aceitar isso não. E orando a Deus para que muitos façam a mesma coisa. Não, está errado. A gente fica indignado. Porque é o seguinte, a boca foi feita para falar. Você fala o que quer e depois a coisa fica. Então, esses homens aqui que foram levantados para trazer um momento de crise, um momento de problema. O objetivo deles era parar. E eu quero que você entenda, meu irmão, que o alvo do mal, Satanás, o sistema, o alvo é parar você, é fazer com que a tua fé desista. É fazer com que você questione por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo, por que tanta injustiça, por que tanto problema. O objetivo é fazer com que você entre em colapso, que a tua fé, ela fique totalmente desorientada. E aí você fica travado, não vai para frente, não tem resposta, e pronto. Venceu. Quem venceu? O mal. Quem ganha com o pecado? O diabo. E eu aprendo algumas coisas desse texto aqui que eu queria deixar para você, para a minha vida, mas que tem me ajudado bastante. A primeira delas que me veio ao coração quando eu meditava nesses textos foi o seguinte: você foi salvo para viver milagres. Vamos falar juntos? Você foi salvo para viver? Você pode falar isso para quem está do seu lado? Você foi salvo para viver? Você que está em casa, toma posse disso. Você foi salvo para viver milagres. Nós não fomos salvos simplesmente para ir para o céu. Nós fomos salvos para viver milagres. Os discípulos, quando foram chamados para andar com Jesus, eles foram chamados para viver uma outra vida, para viver milagres. Por quê? Para viver aquela vidinha de ficar pescando, ficassem lá pescando. Mas Jesus chamou e disse: Pedro, vem comigo. Tiago, vem comigo. André, vem comigo. Judas, vem comigo. Vamos lá, Felipe, vem comigo. Esses homens foram chamados para viver milagres. Eu e você fomos salvos para viver milagres. Olha, meu irmão, a gente aprende sobre dízimo para viver milagres. A gente aprende sobre perdão para viver milagres. A gente aprende sobre servir para viver milagres. A gente aprende a amar para viver milagres.
A gente aprende sobre como ser um marido para viver milagres. A gente aprende como ser esposa para viver milagres. A gente aprende como viver com os pais, como educar filhos para viver milagres. Você não foi salvo simplesmente para ser crente. Você foi salvo para viver milagres. Os discípulos estavam nessa adrenalina. Os milagres começaram a se tornar algo rotineiro. O primeiro momento em que Pedro tem essa experiência é quando ele entra no templo e camarada pedindo esmola, ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho se eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ali houve um milagre, e da partir dali, meu irmão, começaram a acontecer muitos milagres, e isso era rotina na vida deles. E eu quero que você entenda que isso tem que ser rotina na nossa vida. Você não pode simplesmente parar. Estou sem dinheiro, parei, travei. Briguei com minha mulher, parei, travei. Fui mandado embora, parei, travei. Estou passando uma crise, parei. Não, meu irmão, é justamente no meio da crise que o Senhor te dará vitória em nome de Jesus. Porque a gente foi salvo para isso, para viver milagres. Por isso que a palavra de Deus diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então ela fala muito de um relacionamento que vai nos levar a uma nova dinâmica. A gente vai perceber Deus nas mínimas coisas, nas portas. Quando alguém fecha uma porta, ele pensa que puxou o teu tapete, que está te prejudicando. Você olha aquilo e diz: Deus está nisso. Se Deus abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus na minha vida. Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Mas isso não é para a gente saber, para ficar na nossa cachola. Ah, legal, tal. Não, isso é para a gente partir para cima. Os discípulos foram presos. E o que eles fizeram? Nada, foram presos. Não, foram presos. O que você vai fazer? Você está preso. Não, não vai. Não, vou fazer o quê? Por que eles estavam sendo presos? Porque Deus estava usando eles. O pessoal ficou com inveja. Vou fazer o quê, meu irmão? Quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Mas a segunda questão que eu queria levantar para você, meu irmão, é que você deve ficar firme. Fala para quem está do seu lado assim: você vai sair mais forte. Fala para ele. É verdade, você vai sair muito mais forte. Você vai sair muito mais forte. Porque você está diante de uma situação em que você não tem força, não sabe o que fazer, mas uma coisa é certa: eu estou vivendo um milagre. Quando disseram para os discípulos: não fale mais desse Jesus, eles disseram: não dá. É como se dissesse assim: olha, a boca fala do que está cheio o coração. Importa agradar a Deus. Olha o capítulo 5, verso 29. Importa, nós estamos mais focados nele. Na medida que você olha o problema de frente. Olha, meu irmão, o texto diz assim que o choro pode durar uma noite, e tem hora que a gente chora. A gente chora de decepção, a gente chora de frustração, a gente chora. Porque não acreditava que aquelas coisas fossem acontecer, e de repente vem aquela tempestade, aquela crise, palavras, coisas que machucam a gente. Mas uma coisa é certa: maior é o Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso escudo, socorro bem presente no dia da angústia. Os discípulos saíram mais fortes. O que eu acho tremendo, meu irmão, é que no meio da crise a gente descobre o tamanho do nosso Deus. No meio da crise nós descobrimos quem nós somos. Porque é um sentimento de que a gente não vale nada, de que a gente é pequeno. Quem sou eu? Esse é o sentimento.
Mas na verdade, meu irmão, você foi lavado no sangue de Jesus. Você que decidiu levar Deus a sério, há algo, uma marca de Deus sobre a tua vida. E você pode dizer com todas as palavras: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, louvado seja o nome do Senhor. Mais são os que estão comigo do que aqueles que estão com ele. 1.000 cai de um lado, 10.000 do outro, eu dependo do Senhor. Eu tenho aprendido, meu irmão, que quem ri por último ri melhor. Como vale a pena você confiar em Deus, como vale a pena. E vão puxando o tapete, e vem crise, e a gente está dizendo: Senhor, meu pastor, não, Deus, eu dependo de ti, meu irmão. Um dia você vai parar, olhar para trás e vai dizer de boca cheia: valeu a pena confiar no Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é o Deus que faz o impossível, o nosso Deus é um Deus que mexe na nossa história, que não toma ninguém por inocente, que cuida dos detalhes da nossa vida. E olha, meu irmão, não que a gente mereça, porque na verdade nós não merecemos, nós não somos santos, nós estamos num processo. Mas quantas vezes a gente tem que falar como Paulo, né? Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu pratico. Olha que vergonha. Mas nós estamos iguais. Quantas vezes nós não queremos fazer uma coisa errada e a gente faz errado? E quando a gente quer fazer a coisa certa e a gente não faz a coisa certa? Mas, meu irmão, eu vou usar a expressão muito, o grande problema, me entenda assim. Mas sabe qual é o grande problema? É você aceitou Jesus. E quando você aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus. E porque você é filho de Deus, Ele não te abençoa porque você é bom. Ele te abençoa porque o nome dele está sobre a tua vida. Foi ele que disse lá em Ezequiel, ele disse isso. Eu vou te abençoar porque o meu nome está sobre vocês. Não porque vocês merecem, mas porque o meu nome. Amém? Eu acho que quem tem filho aqui sabe o que é isso, né? Às vezes o filho é um pestinha. Mas porque tem o nome da gente, a gente vai lá e... não é? Vai lá, paga o preço. Dá vontade de esganar, mas... é filho, né? Filho. Tem o meu nome. Se eu deixar ele do jeito que ele está, quem vai pegar mal? O meu nome. Então o que a gente faz? Vou te ajudar com muita raiva. Não é? Mas é o meu nome. E aí Deus diz: por causa do meu nome, que está sobre a tua vida. Querido, fica firme. Você foi salvo para viver milagres. Você foi salvo para viver milagres. Diga assim: eu fui salvo para viver milagres. A terceira questão que eu queria deixar para você é a importância, meu irmão, de nós reagirmos. Fala para quem está do seu lado: a luta passa. Toda luta passa, meu irmão. Mas eu gosto dessa visão de reagir. Profetize, meu irmão, declare a vitória. Não vá para a crise questionando, lamentando. Eu já contei isso para vocês, mas uma vez tinha um moço que estava indo para pregar numa igreja, no ônibus. Ele estava meio atrasado, estava ansioso ali, orando para que o ônibus fosse logo. E de repente alguém diz: pegaram minha carteira aqui, roubaram minha carteira. Aí o motorista decidiu ir para a delegacia. Foi para a delegacia, chegou ali e o irmão começou a ficar indignado: o Senhor está repreendido em nome de Jesus, está amarrado, eu repreendo, não aceito, Senhor, põe as tuas mãos, eu tenho que ir pregar. Chegou lá na delegacia, não conseguiu resolver. O delegado falou assim: põe todo mundo no cilindro, deixa todo mundo ir um pouquinho. E lá vai o crente no meio lá. E ele começou a ficar indignado: está repreendido em nome de Jesus, está repreendido, Senhor, tem as tuas mãos. Aí caiu a ficha: eu não vou pregar? O povo está aqui, eu vou pregar para esses caras. Olha, pessoal, dá licença aqui, eu sou pastor, sou ministro do evangelho, eu estava indo para uma igreja, mas já que eu não fui para lá, eu vou pregar para vocês. Começou a falar de Jesus, aí o carcereiro foi lá e falou assim: ô chefe, tem um cara lá que está pregando, está pregando? Então tira. Ele não foi não, pode tirar, tira ele. E aí pronto, liberou o cara, ainda chegou em tempo para pregar na igreja lá. Meu irmão, é você olhar o problema e você inverter.
É você olhar e dizer: olha Deus, eu não gosto, eu não concordo, mas uma coisa é certa, maior é o Senhor sobre a minha vida. E sabe o que acontece, meu irmão, quando você ora, quando você busca, quando você celebra? Agora há pouco o Marcelo está falando sobre isso, sobre louvar a Deus, na sua experiência lá com o filho. Quando você louva, diz o texto, que de repente apareceu um anjo, e o anjo abriu as portas, e o anjo os levou para fora, e quando estava lá fora, ele disse: amanhã vá para o templo, e continue pregando, continue vivendo milagres. Meu irmão, não é a primeira vez que acontece isso. No dia seguinte, esse conselho que tinha inveja, reuniu lá e falou assim: ó, vai lá e chama aqueles caras, a gente quer conversar com eles. Vai lá, pega lá na cadeia, tira todo mundo lá que a gente quer conversar. Aí Geraldo falou assim: ô chefe, o povo não está lá não. Sumiu tudo. Como sumiu? Olha, os guardas estão lá, tá tudo lá, eles sumiram. Aí vem um outro e fala assim: sabe aqueles caras que a gente prendeu ontem? Está lá no templo fazendo tudo igual. Estão lá, gentinha, sabe? Parece crente, meu irmão, parece gentinha. Que eu quero que você entenda, meu irmão, você foi salvo para viver milagres. E quando você toma posse disso, quando você crê no poder de Deus, quando você olha o problema de frente, quando você repreende a Satanás, eu não aceito. Às vezes dentro de casa, pressões, crises, dá vontade de responder, dá vontade de falar, vai para o banheiro, fecha a porta e ali dentro você diga: Senhor, eu repreendo toda a força do mal. Satanás, você não vai destruir meu lar não, em nome de Jesus. O meu lar é do Senhor Jesus. Declare a vitória, trave uma guerra, lute, repreenda. A Bíblia diz que não tem que lutar contra a carne e o sangue. A gente se desgasta muito brigando com pessoas, que meu problema é o Alexandre, porque o outro. Meu problema não são as pessoas. O problema é quem está fomentando entre nós, que cria todo esse ambiente ruim. Aí eu decido repreender. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor se move, e vem anjo, e vem porta aberta, e vem milagre, e vem direção, e vem orientação. Eu queria que você entendesse isso, meu irmão. Você foi salvo para viver milagres. Você não foi salvo só para ser crente. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você não foi salvo para ter uma vida boa. Você foi salvo para viver milagres. A vida boa, milagres, tudo isso Deus vai fazer na tua vida, mas você precisa pôr isso no seu coração. Eu fui salvo para viver milagres. Aí quando eu reajo, o Senhor também se move. A gente lê na Bíblia, meu irmão, tem tanta história bonita sobre pessoas que reagiram. Davi reagiu, Ezequias reagiu, Josué reagiu, Gideão reagiu, Ruth reagiu, Débora reagiu. Pessoas que tomam atitude, olha o problema de frente. E quando você enfrenta, Deus te dá vitória. Para cada história que eu falei, uma estratégia, porque o nosso Deus é criativo. Porque Ele nos salvou para viver milagres. Ele nos salvou para ver portas abertas. Ele nos salvou para manifestar a sua glória através de nós. Paulo escreve aos Efésios dizendo que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida pela igreja. Ah, Deus faz assim, Deus faz... Meu irmão, Deus faz do jeito que Ele quer. Eu vou ter uma história e você tem a sua história. Eu tenho os meus milagres, você tem os seus milagres. Eu tenho as minhas portas abertas, você tem as suas portas abertas. Mas uma coisa é certa, você reagindo, levantando a cabeça, Deus faz milagres. Porque você foi salvo para isso. Você foi salvo para isso. E a quarta e última questão que me veio ao coração, meu irmão, eu acho isso muito importante. Não tire conclusões no meio da dor. Às vezes no meio da dor a gente entra numa deprê. Porque comigo,
estou cansado, já orei tanto, vou na igreja, e a gente entra numa crise que é nossa, não de Deus. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, porque pior do que você está passando é ser lançado na fornalha. Pior do que a gente está passando é cair na cova dos leões. Pior do que a gente está passando é viver o que José viveu. Meu irmão, na Bíblia tem muita história. Bom, pior do que a gente está passando é Jesus morrer na cruz, injustamente. Então essas histórias estão narradas na Bíblia para que a gente retome, relembre. Levanta a tua cabeça, não tire conclusões. Por isso que eu gosto desse texto que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha o que o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virão o socorro? Mais acima, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus. É daí que vem. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O que eu vou falar dele? Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confio. A partir daí, meu irmão, eu não vou ficar curtindo o problema. O problema existe, porque quando você curte só vem abobrinha na mente. Não aguento mais, vou me separar. Eu não aguento mais, dá vontade de sumir. Eu não aguento mais, só abobrinha. Não vou nem perguntar se você pensa nisso, para você não mentir. Quem nunca pensou nisso? Então não vou, porque todos nós somos bombardeados por pensamentos ruins. A diferença é como você reage. Não tire conclusões. Olha a história desses homens. No meio da dor, da dificuldade, decidiram respirar fundo e confiar em Deus. Porque quando foram levados lá, eu gosto muito da expressão no versículo 29, quando Pedro foi dito: não fale mais desse Jesus, você vai ver, a gente vai pegar vocês. Eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E sabe o que aconteceu por causa disso? Pô, eles apanharam pra caramba. Eles levaram tantas chicotadas. E o texto diz que no finalzinho do capítulo diz assim, versículo 41, dá uma lidinha comigo. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, aqueles invejosos lá, sabe? E regozijaram-se de ter sido dignos de padecer afronta. Os caras levaram um chicoteado e saíram alegres. Puxa, olha, Jesus morreu na cruz e a gente já apanhou por ele, hein? Pô, legal, hein? A pessoa chegou contando, estavam regozijando. Eu quero que você seja infeliz, não dá. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu quero que você seja amargo, não dá. Jesus mudou a minha história. Eu quero que você se arrebente, não dá. Quem dá a última palavra na minha vida é o Senhor. Pode rogar praga, pode fazer o que for, trabalho, pode levantar questões. O Senhor é maior na nossa vida. Nós dependemos dele. Querido, deixa eu terminar com isso. Você foi salvo para viver milagres. Você foi salvo para viver milagres. A nossa vida é um milagre. Por favor, perceba e glorifique a Deus. Você foi salvo para viver milagres. Todo dia, reconhece, perceba. É inesgotável aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Eu queria orar com você. Essa palavra é para todos nós, para mim, para você, mas alguns querem dizer: não, eu precisava dela. Às vezes a gente fica meio
para baixo, chateado. Mas Jesus não te salvou para você ficar chateado. Ele não te salvou para você ficar amargo. Ele te salvou para você viver milagres. As pessoas vão querer que você seja triste, não dá. Mas olha o que você está passando. Sim, eu estou passando, é sério, é difícil. Mas eu tenho esperança. Hoje de manhã eu falei sobre isso, né? Que esperança é o colírio dos nossos olhos, né? A gente olha para frente e não tem esperança. Maior é o Senhor. Meu pai passou uma crise muito grande, falência. E ele dizia, se com Jesus está difícil, sem ele é pior. A gente vai continuar com Jesus. Na hora certa, Jesus vai mudar a nossa história. Na hora certa, Deus vai fazer um milagre. Na hora certa. Meu irmão, aqueles anos de dores passaram. O que sobrou foi história. Deus aperfeiçoou a minha fé, trabalhou na fé dos meus irmãos, sustentou meus pais, mudou a sorte deles. Ninguém perde por esperar em Deus. Você foi salvo para viver milagres. Você que está em casa, você foi salvo para viver milagres. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Você que quer dizer essa palavra é minha, vá ficando em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Você quer dizer, Senhor, eu creio. Feche teus olhos, por favor. Você que está em casa também, coloque a tua vida, vai ficando em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Feche teus olhos, por favor. Teu nome é santo, Senhor, teu nome é maravilhoso. Teu nome é misericórdia. Quando a gente vê o mundo e tudo que foi criado, Senhor, são muitos detalhes, e a tua palavra diz que tudo que o Senhor fez era bom. O Senhor criou o homem e a mulher, muito bom, porque tudo que tu fazes é perfeito. Senhor, nesta noite nós estamos em pé diante de ti, e eu me coloco com esses irmãos, ó Pai. O Senhor nos salvou para viver milagres. O Senhor nos salvou para viver uma outra rotina. O Senhor nos salvou para que o teu nome fosse exaltado sobre nós. O Senhor nos salvou para que a nossa família seja abençoada. O Senhor nos salvou para que outros possam conhecer o caminho da salvação. Aqui estamos nós, ó Pai, diante de ti em pé e declarando que só o Senhor é Deus. Abençoa, Senhor, estende as tuas mãos. Senhor, tudo aquilo que possa estar trazendo aborrecimento, tristeza, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, levanta aqui um povo com ousadia, coragem, com força, Senhor, como tu fizeste ali com aqueles discípulos, Senhor, abrindo portas, fazendo milagres, e aqueles homens estavam numa adrenalina tão grande que disseram, importa agradar a Deus, importa obedecer a Deus, importa Deus na nossa vida. Assim, meu Deus, estende as tuas mãos sobre cada um, cura, Senhor, o coração aflito, restaura, Senhor, a história daquele que está sendo humilhado. Abençoa o lar, abençoa o casamento, abençoa os filhos. Oh Deus amado, aqueles que são rebeldes, oh Deus, põe as tuas mãos. Nós não abrimos mão das tuas promessas sobre as nossas vidas. Maior é o Senhor sobre nós. Oh Deus amado, nós te louvamos, oh Deus. Confirma, Senhor, esta palavra com sinais, prodígios, maravilhas, da direção a esse povo, Senhor, em nome de Jesus.
Repete uma oração comigo, diga: Senhor meu Deus, bem forte: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta palavra, esta instrução, eu recebo para que o teu nome seja exaltado na minha vida, e eu quero viver milagres todos os dias, conforme a tua promessa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome. Aleluia. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Deus, aleluia, vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Faça isso. Entregue o seu coração hoje. Reconheça que você precisa de Jesus, porque Jesus fez toda a diferença na nossa história. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos todos ficar em pé? Você que está em casa também, eu quero dizer para você, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você hoje a confessar que você precisa dele. E os que estão aqui que ainda não entregaram seu coração para Jesus, eu quero convidar você hoje a entregar o seu coração, a dizer para Deus: Deus, muda a minha história. Viver milagres, meu irmão, isso é fruto de alguém que foi maluco e entregou seu coração para Jesus. Interessante que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias. Com todo carinho, dá uma olhada, só tem louco do teu lado, vamos falar a verdade, olha. Deus escolheu os que não são, diz a palavra. Deus escolheu os que não são para enganar os que são. Nós não somos salvos por mérito. Nós não somos salvos porque a gente é bonzinho. A gente é salvo porque a gente decidiu aceitar o plano de Deus para a nossa salvação. Eu reconheci que eu precisava de Jesus. Um dia entreguei meu coração para Ele e Ele me aceitou do jeito que eu estava. Eu não sei como está o seu coração, mas eu quero convidar você hoje a dizer: Jesus, entra na minha vida, muda a minha história. Tanto você que está aqui como aqueles que estão pelo YouTube, pelo Face, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Você que quer dizer: Deus, muda a minha história. Repete e diga assim comigo: Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de Ti. Eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Senhor, estende as Tuas mãos sobre cada vida. Tu conheces cada coração. Nesta noite essas vidas estão dizendo: Deus, muda a minha história.
Pai, estende as tuas mãos sobre cada um. Perdoa, Senhor, os seus pecados, como foi pedido. Faz milagres, ó Pai. Como o Senhor mudou a nossa história, faz isso também nessa pessoa. Que a tua paz inunde este coração. Que a sua história seja transformada, não pela força de um homem, mas pela força do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Assim te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você que está na internet, você fez essa oração, escreve: eu orei. E a gente quer continuar orando com você, interagindo com você, mas põe aí: eu orei, em nome de Jesus.